Amém. Amém? Vamos lá, o texto, capítulo 7 de Marcos, diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos, quando voltam da praça não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade ou conforme com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa a favor de seu pai e sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouve-me todos e entendei, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Versículo 16, segundo os manuscritos, as cópias mais fiéis, mais confiáveis, esse versículo não existe, tá bom? Então vou pular ele. Versículo 17, quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não me entendeis? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai por um lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Agora redobre a atenção nesses últimos versículos, que eu li tudo só para contextualizar, mas é aqui que a gente vai trabalhar. 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém? Nós lemos aqui, esses versículos que lemos aqui, é um dos tantos momentos que Jesus precisou se indispor com os fariseus. Um dos tantos momentos que Jesus precisou combater a sagacidade e a malícia dos fariseus. Nessa ocasião, Jesus estava pregando pela Galileia, executando o seu serviço, seu ministério ali na Galileia, mais precisamente em Genezaré, quando de repente uma caravana de fiscais religiosos desce de Jerusalém, ou sobe de Jerusalém, a fim de olhar o que Jesus estava fazendo, a fim de analisar o procedimento de Jesus, para condená-lo no final de tudo. Os fariseus chegam junto com os escribas daquela época, os estudiosos da lei, e assim que eles chegam, eles já se deparam com uma situação que, segundo eles, era extremamente reprovável. Eles olham os discípulos de Jesus se alimentando, comendo,
sem cumprir aquilo que era prescrito pela tradição dos anciãos, dos rabinos da época. Já me permita te adiantar e te dizer que a tradição, quando a Bíblia fala de tradição dos anciãos, ela está falando de um grupo de leis, de algumas leis que eram passadas de forma oral, a partir do cativeiro babilônico. Os anciãos do povo, os homens mais velhos, responsáveis pela manutenção religiosa do povo, criaram algumas leis extra-bíblicas. Extra-lei, não fazia parte da lei de Moisés, mas por conveniência. Eles começaram a acrescentar alguns ensinamentos, algumas proibições, algumas determinações que ficaram conhecidas como tradição dos anciãos, ou como tradição rabínica, né? E passavam para frente dizendo que aquilo deveria ser observado como um complemento da lei mosaica. Eles diziam que aqueles ensinos, aquelas prescrições, aquelas determinações complementavam o mandamento de Deus. Era o mandamento de Deus mais a tradição dos anciãos. O povo deveria obedecer não só a palavra de Deus, não só o que Deus falou por meio de Moisés, mas aquilo que também brotou dentro do coração deles. Quando eles chegam diante de Jesus e questionam Jesus o fato dos discípulos de Jesus não observarem essa tradição, não observarem a tradição passada pelos anciãos, e ele pontuou muito bem aqui, e eu li o texto de Marcos, poderia ter lido de Mateus, mas eu li o de Marcos porque ele explica o que é a tradição em si. Ele explica esse ponto onde os discípulos de Jesus não obedeceram à tradição. Ele mostra aqui para nós, nos versículos que lemos no início do capítulo, que era parte da tradição você ir para a praça, você ir para o campo, você ir viver a vida, e quando voltasse para casa, antes de tocar no alimento, você tinha que lavar, não por higiene, mas como um ritual de purificação. Não só lavava as mãos, mas se lavavam copos, se lavavam jarros, se lavavam vasilhas, a fim de que esses objetos e a pessoa em si fosse tida por eles como uma pessoa pura. Uma vez que a pessoa não obedecia a esses preceitos, não lavava a mão para se alimentar, para comer, era tida como impura perante as autoridades religiosas. E o que é uma pessoa impura, Wesley? Segundo eles, era uma pessoa incapacitada de ter relacionamento e adoração a Deus, né? Uma vez que a pessoa não obedece os prescritos, aquilo que está prescrito na tradição dos anciãos e também na lei de Deus, ele é tido como uma pessoa impossibilitada de prestar culto, de adorar a Deus, de servir a Deus. Aí ela tem que passar pelo ritual da purificação e assim de novo voltar para adorar o Todo-Poderoso. E aí quando eles chegam diante de Jesus, eu gosto, irmão, eu amo ler como Jesus lidava com os fariseus. O Alex fala isso aqui muito, isso é uma grande verdade. Jesus nunca tratou mal uma prostituta. Jesus nunca foi ignorante com um pecador, confesso. Nunca foi ignorante com um excluído, com um marginalizado, com um segregado. Ele nunca foi grosseiro, áspero, com alguém que confessava e reconhecia a sua miséria. Eu sou pecador mesmo. Eu sou ruim mesmo. Eu preciso de salvação. Com esse tipo de gente, Jesus foi um doce, mas já com aqueles que se achavam justos por si próprios, já com aqueles que eram cheios de justiça própria, os religiosos, que se achavam melhores do que todo mundo e condenavam o resto do mundo, esse povo sofreu demais na mão de Jesus. Pensa num povo que apanhou de Jesus, foram os religiosos que se achavam melhores do que o povo pecador. Uma vez que também eram pecadores e achavam que não. Por causa da sua posição religiosa, por causa dos lugares religiosos que ocupavam, eles olhavam para o povo, amassavam o povo, eles diminuíam o povo, eles se desfaziam do povo, da grande massa, se colocando sobre o povo. E quando Jesus tinha um encontro com esses caras, Jesus arrebentava, batia neles sem pena e sem dó. E olha o que ele fala, quando eles indagam, questionam Jesus sobre o fato dos discípulos de Jesus não terem respeitado a tradição dos anciãos. Põe o versículo 6 para a gente, Giovanni.
Você vai ver que se fosse hoje, Jesus ia para a justiça toda hora. Ele respondeu, bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas. Irmão, chama uma pessoa de hipócrita hoje para tu ver o que dá. Se o povo do mimimi não levanta rápido para dizer que você não pode dizer isso de alguém. Mas o Jesus da Bíblia olhava para os religiosos e chamava, não é? Essa aqui é uma das vezes que ele olha para os religiosos e fala assim, vocês são tudo hipócritas. Vocês mascaram uma situação, porque isso é hipocrisia. Você defender o que você não é. Você querer expor o que você não é e não viver aquilo que defende. Exigir dos outros aquilo que você não faz. Querer das pessoas aquilo que você não produz. E era o que os fariseus faziam. E Jesus olha para ele e fala assim, cara, Isaías, há tantos anos atrás, centenas de anos atrás, falou bem sobre vocês, seus hipócritas. Isaías falou sobre vocês, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu não vou me apegar muito à primeira parte do texto, eu quero logo para o final, mas isso aqui é interessante. Resumidamente falando, de que ele está falando aqui? Ele está falando de um povo que parece, mas não é. Ele está falando de um povo que veste, sabe, uma fantasia de que é e não é nada. De que paga de santo não tem nada. De que paga de melhor que todo mundo, o rei da santidade, o rei. E no final das contas é tão pecador, tão falho quanto cada um de nós aqui. É por isso que eu gosto do apóstolo Paulo. E o discurso que ele faz sobre si próprio ao seu amado cooperador e filho na fé, Timóteo. Ele fala, Timóteo, essa palavra, acho que é capítulo 1, versículo 15, se eu não me engano. Ele diz, Timóteo, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Não bota não, porque eu não tenho certeza não, tá? Mas é isso? Então bota aí, já que é isso. Bota lá, eu estou falando do apóstolo Paulo, irmão. Um dos maiores vultos da igreja cristã. Toda a história, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Aí diz, esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo, falando, eu sou o pior dos pecadores. Aí você pensa, isso é demérito. Não é. Isso é que exalta a cruz de Cristo. O que exalta a cruz de Cristo é nós reconhecemos o quão ruins somos, mas que Ele, assim mesmo, por misericórdia e graça, morreu no lugar de cada um de nós, salvando as nossas vidas e redimindo a nossa alma. Os fariseus não tinham coragem de confessar isso aqui. Por quê? Porque eles não acreditavam que eram pecadores. Eles acreditavam piamente que eram observadores da lei de Deus, que eram observadores dos prescritos da lei de Deus, e por isso eram tidos como santos diante do próprio Deus. E aí Jesus quebra eles no meio e diz, vocês são tudo hipócrita. Isaías já falou sobre vocês. Capítulo 29, versículo 13 de Isaías, essa profecia que nós lemos. Vocês são tudo hipócrita. Vocês falam, me honram com os lábios, têm um discurso muito bonito, mas a vida de vocês não condiz com isso. Vocês conseguem passar uma mensagem muito legal. Vocês conseguem mascarar muito bem na rede social. Irmão, no Instagram, no Facebook, na rede social, qualquer um com um terno e uma gravata se passa por homem de Deus. Qualquer um que tenha um discurso religioso pode ser tido por qualquer um também como um santo homem de Deus. Tem uma história que eu acho muito engraçada. Um dia um homem entra numa igreja com terno e gravata e uma maleta na mão. Senta no primeiro banco. E a pessoa que estava dirigindo o culto olhou para aquele homem caracterizado e falou assim, a gente queria ouvir o pastor que está aqui na frente com uma saudação, com uma oportunidade. Aí ele ficou olhando para o lado. Aí ficou olhando. Não, o irmão que está aí sentado aí. Você mesmo. Aí ele, eu? Falou, você. O irmão não é pastor? Ele falou assim, não. Sou advogado, estou cheio de problema, estava pensando em suicidar e entrei aqui na igreja para achar uma solução. E como é que fica a cara do dirigente do culto que olhou para alguém de terno e achou que ele era um homem de Deus? Sabe?
Isso aí é uma realidade maior do que se pensa no nosso meio. Tem gente que gosta de mascarar e a gente gosta de cair no conto de fada das máscaras. Mas Jesus veio para isso, para expor a verdade sobre a situação do homem. E quando ele chega diante dos fariseus e vem os fariseus cobrando a obediência à tradição dos anciãos, aquele ensino oral que era pura e simplesmente ensino de homens, ele diz, cara, vocês estão querendo cobrar uma coisa, mas vocês são tudo hipócrita. Vocês estão cobrando uma verdade que vocês não vivem. Isso aí que vocês estão cobrando é coisa de homem. E ele continua. Passa pra gente, Giovanni. Ele diz assim, ó, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Em outras palavras, isso aí que vocês estão tentando cobrar desses pobres pecadores aqui, não é Deus que mandou, não. Não é Deus que pediu, não. Não é Deus que ordenou, não. Isso aí é coisa de homem. E coisa de homem não é mandamento. No máximo pode ser um conselho. Você entende isso? Eu não estou aqui para dar minha opinião. Eu estou aqui para pregar a Bíblia. Sabe? Tem a experiência do nosso irmão Alex, né? Foi para a casa da vovó dele e falou da igreja. E aí a vovó do Alex falou, mas meu filho, vocês são tudo novinho, tudo garoto. Chegar um casal lá bem mais velho que vocês, experiente, para se aconselhar sobre casamento, como é que vocês vão lidar com isso? Aí o Alex falou, vovó, do mesmo jeito que se dá com todos os outros assuntos. Pastor não fala de experiência própria. Ele abre a Bíblia e mostra o que a Bíblia fala sobre determinado assunto. A Bíblia fala de tudo, irmão. A Bíblia fala o que Deus espera de nós quanto cristãos. Eu não preciso dizer o que eu penso. Eu sou obrigado a dizer o que Deus quer de cada um de nós. Você compreende essa verdade aqui? E qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que eles queriam que esse povo ficasse com a verdade dos homens. Obedecessem a verdade dos homens, como se fosse a verdade do próprio Deus. Como se fosse a palavra do próprio Deus. Como se fosse uma ordenança do próprio Deus. E Jesus desmascara eles. Diz, isso aí que vocês estão cobrando do povo, não é coisa de Deus não, isso é coisa de vocês. Esse papo de que se a pessoa não vir para o culto, não vai ser abençoada, não é coisa de Deus não, coisa de vocês. Esse papo que a igreja que é o lugar da vitória, não é papo de Deus não, isso aí é coisa de vocês. Esse papo de que se você não dizimar, o devorador vai entrar, isso não é papo de Deus não, isso aí é papo de vocês. Esse papo que vocês têm que sacrificar para ter de volta, isso não é papo de Deus não, isso é papo de vocês. E Jesus está desmascarando esses caras, está falando assim, isso aí é coisa de vocês. Vocês estão cobrando como se fosse o próprio Deus aquilo que é coisa de homem. E aí ele continua e ele fala de uma situação muito comum daquela época, na verdade, um dos exemplos onde os fariseus se mostravam hipócritas, né? A partir do versículo 9, Jesus vai deixar bem claro o porquê que esses homens são hipócritas. Versículo 9 diz assim, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Eu vou ler a minha tradução aqui, que tem algo interessante. O texto diz assim, e disse-lhes ainda, jeitosamente, vocês dão um jeitinho para rejeitar o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Vocês dão o pulo do gato direto. Vocês fazem gambiarra toda hora, gambiarra religiosa. Para que, Wesley? Para ficar com o que eu penso e largar o que Deus pensa de lado. Irmão, a coisa mais fácil do mundo, sabe o que é? Eu preparar um discurso para tentar te fazer acreditar no que eu quero e largar o que Deus quer de lado. Não tem dificuldade nisso, sobretudo por aquilo que eu falei no estudo. Não tem crente hoje que gosta de ler Bíblia como deveria. E aí, quando você não lê Bíblia como deveria, você é obrigado a ficar com aquilo que te passam. E se eu fosse um hipócrita, se eu fosse um fariseu desse aqui, eu ia te passar o que eu queria a fim de controlar a sua vida e reger a sua vida da maneira que me convém. E Jesus diz bem claro, vocês estão sempre encontrando boa maneira, que ele diz jeitosamente, vocês sempre estão dando um jeitinho para colocar o que Deus pensa, a palavra de Deus de lado
e ficar com aquilo que vocês acham. E aí ele continua, eu vou ler rápido aqui para a gente passar essa parte. Versículo 10 ele diz, vamos lá, Giovanni, aqui. Pois disse Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Está falando de um mandamento expresso da palavra de Deus. Isso aqui é um mandamento clássico da palavra de Deus, todo mundo conhece esse mandamento, ele está no Decálogo, nos 10 mandamentos. O apóstolo Paulo reafirma essa verdade aqui, quando fala sobre relacionamento de pais e filhos, dizendo que esse aqui é o primeiro mandamento com promessa, inclusive. Jesus usa esse exemplo aqui para mostrar como os fariseus são hipócritas. E ele diz, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado, vai ter que morrer. Versículo 11. Mas vocês afirmam, os fariseus, os religiosos da época, que se alguém disser a seu pai e sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. O que era corbã? Corbã era uma oferta designada ao Senhor. Você separava algo para o Senhor e aquilo que só poderia ser usado para fins espirituais, religiosos daquela época. Era como se você consagrasse uma parte da sua renda ou um bem que você tinha e aquilo ali só poderia ser dado a Deus ou a ninguém. E o pulo do gato está aqui. Por quê? Porque o mandamento é honrar pai e mãe, ajudar pai e mãe, sabe? Cooperar com pai e mãe. E o pulo do gato é qual? Vou dizer que o que eu tenho aqui para honrar meu pai e minha mãe é de Deus e assim eu não tenho obrigação com esse tipo de mandamento. Sabe? É um jeitinho que a gente pensa que é brasileiro, mas já é fariseu faz tempo. É o jeitinho de enganar um sistema que já está estabelecido, prescrições estabelecidas para não sair no prejuízo. Eu já estava conversando com um pastorzinho amigo meu, trocando uma ideia, falando com ele, conversando sobre a salvação pela graça. A gente trocou uma ideia boa, legal. Só que ele falou assim, Wesley, se a gente falar que a salvação é pela graça, sabe o que esse povo vai fazer? Esse povo vai tudo meter o pé, Wesley, vai viver no pecado. Porque a pregação da salvação pela graça, ela diz, você não faz nada para ser salvo. Você não faz nada. Nada que você faça pode garantir sua salvação. E aí o cara diz assim, cara, se eu falar isso para alguém, essa pessoa vai embora. Irmão, isso aí é mel na chupeta, mole de resolver. Se uma pessoa foi embora porque ouviu que é salva pela graça e nada que ela faz tem poder de salvar ela, ela vai embora quando ela ouvir isso, é porque ela nunca esteve aqui. Ninguém anda em santidade para ser salvo. Te anda em santidade porque salvo foi. E aí, para dar um jeitinho e manter o povo na igreja, eles dizem, vocês têm que se esforçar para manter a sua salvação. Se vocês não estiverem no culto, o diabo vai entrar. Se vocês não participarem da... É por isso que está fraco, tá vendo? É por isso que está caindo, tá vendo? É por isso que não se mantém de pé, tá vendo? Irmão, se eu dependesse de mim para estar de pé, nem levantar eu levantava. Essa é a grande verdade da vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e nossos pecados. Já viu um morto levantado do túmulo sozinho? Quem nos levantou é Deus. Deus nos levantou pelo seu Espírito, aplicando a obra da redenção em nós, e aquele que nos levantou é fiel para nos manter de pé, para a glória do seu nome. Se eu não confiar que Jesus há de sustentar minha vida até o final, e que eu preciso complementar a obra da salvação, esse Jesus é muito fraco. Mas o Jesus da igreja, o Jesus da igreja Soma e da igreja de Cristo em todo lugar, é aquele que salvou o seu povo e sustenta o seu povo com forte mão. E por isso eu não preciso ficar te colocando medo para você vir para o culto. Eu não preciso usar de artimanhas, de pulo do gato e colocar coisas na sua cabeça que são coisas do meu coração e não da palavra de Deus. E o que mais se faz nos dias de hoje é esse pulo do gato aqui. Ao invés de ensinar a verdade, o cara coloca uma redoma religiosa e diz que se você não fizer, você não tem. Que se você não vier, você não tem. Irmão, eu brinquei com a situação num dia, depois eu vi que pegou mal. Mas é a maior verdade do mundo. Esse papo de que a bênção está aqui.
Irmão, Deus abençoou alguém até no banheiro. Mas eu fui além, né? E aí não pegou muito legal assim na conversa. Ficou meio chulo. Mas foi para que a pessoa entendesse que o Deus que nós servimos não se limita a isso aqui. Esse papo de que é aqui que Deus abençoa é papo furado para te manter, é para manter culto cheio. É para a arrecadação não cair. É para que a oferta continue entrando. É o pulo do gato. É aquele jeitinho farisaico, brasileiro não, farisaico, hipócrita, onde alguém desonra a palavra de Deus para se dar bem em cima do povo. E aí ele diz aqui, vocês estão anulando, porque a lei de Deus diz isso, e vocês já arrumaram um jeito para que a lei de Deus não seja cumprida. Olha o que o versículo 13 diz, assim vocês anulam a palavra de Deus, por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. Em outras palavras, o próprio Cristo está dizendo, esse é dois exemplos dos pulinhos do gato que vocês dão. Mas tem muito mais coisas que vocês fazem, desonrando a palavra de Deus, em favor da tradição e do ensino que sai do coração corrupto de vocês. É isso que Jesus está fazendo. Ele está batendo os fariseus, dizendo, vocês desonram a palavra de Deus. Vocês pagam de zelosos, vocês pagam de espirituais, porque o discurso, irmão, para muita gente é extremamente convincente. Extremamente convincente. Você olha aquele cara falando, sabe, inflamado, e tu fala, meu Deus, esse homem é um grande homem de Deus. Mas se você conhecesse um pouquinho de Bíblia, você ia ver que ele não é nada mais, nada menos do que um hipócrita, que está defendendo seus próprios interesses, e já largou os interesses do reino de Deus faz tempo. Jesus bate nesses caras e ele diz, vocês são tudo um vacilão mesmo. E aí no versículo 14 o texto diz, porque, olha aqui para mim que eu vou te dizer uma coisa, isso aqui é extremamente importante. Para a gente dizer o que está errado aí fora, a gente precisa explicar o que está certo e como as coisas funcionam. Sabe? A gente vive um tempo de informação e não de conhecimento. É muito fácil você ir no Google, né? Sobretudo, hoje, né, a gente vê muito sobre política. Depois das eleições de 2018 aí, parece que todo mundo virou um especialista, um cientista político no Brasil. Glória a Deus que o povo despertou, está mais interessado, mas acredito que a gente está muito raso para tanto debate em rede social. Mas sabe o que acontece? É que a gente está na era da informação. Informação. Né? E aí a informação você vai lá e copia e cola. Informação você copia e cola, mas conhecimento precisa de demanda, estudo, trabalho, sacrifício, suor, tempo. Você passa ali um tempão. Depois que você entende de forma plena, aí você pode trocar uma ideia sobre isso. A mesma coisa no contexto religioso, que mais tem bate-boca na rede social de gente falando aquilo. Aí eles condenam algumas coisas que realmente são condenáveis, mas não sabem dizer como funciona o que é correto. E Jesus nunca vai cair nisso. Ele diz, isso que vocês estão fazendo é errado, é tradição de homem, isso aí não precisa ser observado. Ele está dizendo, esse papo de lavar a mão, para não ficar impuro, a conversa fiada. E aí ele vai explicar como é na prática de verdade. Versículo 14, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Eu já disse que esse impuro é o homem incapaz de ter relacionamento com Deus. É o homem que não tem condições, por sua impureza moral, de ter relacionamento com Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. Né? Jesus está dizendo, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Pelo contrário, o que sai do homem é o que torna ele impuro. E aqui eu quero começar a entregar para a gente rapidinho algumas verdades e encerrar a minha participação. Falei para a Ilana que ia acabar 15 para meio-dia, né? 20. Não deu. Né? Mas entenda, Jesus explica de forma bem clara. Ele condena o ensino dos fariseus, dizendo, isso aí é tudo invenção.
tradição de homens, mas agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona de verdade. Como que o homem fica impuro diante de Deus? Como que o homem é contaminado a ponto de não poder ter relacionamento com o Criador? É por aquilo que entra nele? Não. É por aquilo que sai dele. É isso que faz o homem reprovável diante de Deus. Porque todo mal que é gerado pelo homem não vem de fora, sai de dentro. Ele deixa isso bem claro no versículo 21, 22 e 23. Ele diz assim, versículo 20, ele diz assim, e dizia, o que sai do homem, já está explicando isso para os discípulos dele, o que sai do homem, isso é o que contamina, ou seja, torna ele impuro, inaceitável diante de Deus, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, os maus pensamentos e tudo de ruim que existe fora do homem é produzido dentro dele. Sabe? Tem um filósofo do século XVIII, muito famoso, ficou muito famoso por uma frase, sobretudo, chamado Jean-Jacques Rousseau. E ele era um filósofo, não era sociólogo, mas hoje a sociologia é muito influenciada pelo pensamento dele. E ele dizia que o homem nasce bom. E a sociedade o corrompe. É isso que ele dizia. Mas vamos lá, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, quem corrompeu a sociedade? Mais uma pergunta, quem é que forma quem? É a sociedade que forma homem ou homens que formam sociedade? Então o problema não é na sociedade. Por quê? Porque não é a sociedade que forma homens, é o grupo de homens que forma sociedades. Se a sociedade corrompe um homem, alguém teve que corromper a sociedade. Quem foi esse? E aí cai por terra o pensamento desse filósofo, desse importante pensador do século XVIII. Mas olha o que as Escrituras dizem. Abre para a gente aí, Giovanni, por gentileza. Capítulo 17 de Jeremias. Jeremias não, abre para mim, por gentileza, Gênesis 6. Versículo 5. Gênesis 6, versículo 5. Depois, 6, 5. Olha o que o texto diz. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos, do seu coração, era sempre e somente para o mal. Essa é uma análise feita do homem pré-diluviano. O homem pré-diluviano recebe esse diagnóstico aqui. Os pensamentos do seu coração eram sempre e somente para o mal. Não tinha bem no coração do homem pré-diluviano. O que Deus faz? Lava a terra. Pega um homem, dá graça para esse homem, porque Noé não era melhor do que ninguém, só recebeu graça de Deus, a Bíblia diz isso. Recebeu graça da parte de Deus, aí Deus coloca Noé na arca, tendo em vista o seu plano que precisava ser concluído, aí ele sai da arca. Bota para a gente capítulo 8, versículo 21. Noé sai da arca. O Senhor sentiu o aroma, Noé oferece um sacrifício ao Senhor, o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância. E eu gosto desse texto porque mostra que criança tem pecado sim. Esse papo de que criança não tem pecado. Pega uma criança de 1 ano e pouco, 2 anos, tira um brinquedo da mão dela para tu ver a pirraça que ela vai fazer e depois me conta para mim quem ensinou ela a fazer pirraça. E aí a gente conversa. E ele diz: é inteiramente inclinado para o mal, desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Pré-dilúvio, pós-dilúvio, a situação é uma só: o coração do homem. O coração do homem produz mal. O coração do homem é que joga toda a ruindade externa para fora. Coração do homem. Abre para a gente rapidinho. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 27. Alex falou algo hoje aqui no estudo extremamente importante.
que os Salmos é o livro onde contém a maioria dos atributos de Deus. 3 livros da Bíblia são os livros que mais contêm os atributos de Deus: Salmos, Isaías e Deuteronômio. É um dos livros que mais falam da pessoa de Deus. Aqui, em Deuteronômio, Moisés está reafirmando, está repetindo alguns pontos essenciais da lei, a fim de preparar o povo para entrar na terra prometida. Antes desse texto, ele fala sobre os 10 mandamentos, né? E aí, quando ele fala sobre os 10 mandamentos, o texto diz o seguinte: aproxime-se você, Moisés, o povo falando para Moisés depois de ouvir os 10 mandamentos, né? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos relatará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedeceremos. Quem está declarando isso? O povo. O povo está batendo no peito e dizendo assim, ó: nós vamos ser obedientes à vontade de Deus. Ouvimos o que Deus disse e estamos dispostos a obedecer à vontade desse Deus. Continua, 28. O Senhor ouviu quando vocês me falaram, Moisés falando, né? E me disse: ouvi a este povo, o que este povo lhe disse. E eles têm razão em tudo que disseram. Em outras palavras, esse povo está certo de dizer que eles vão me obedecer por aquilo que eu disse. Mas olha o 29. O 29. Deus falando: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Irmão, quando eu li isso aqui, sabe o que eu fiquei pensando? Naquele namorado vacilão. Faz um monte de besteira e a namorada descobre, aí ele vai lá: caraca, perdoa, foi mal. A partir de hoje eu não dou mais mole. Aí lá no fundo a namorada pensa: quem me dera. Quem me dera se isso fosse verdade e ele tivesse disposição de honrar o que disse. Quando Deus diz isso aqui, Deus está falando: eu sei que não vai ser assim. Ele está dizendo: quem me dera que vocês tivessem um coração com disposição para me obedecer. Na minha tradução diz assim, ó: quem dera que eles tivessem tal coração. Por quê? Porque esse povo não tinha um coração capaz de obedecer a Deus. O problema do povo sempre esteve dentro deles. E agora eu vou te mostrar por quê. Olha por que o problema está no coração do homem. Ainda Deuteronômio capítulo 29, versículo... Bota o versículo 2 para a gente contextualizar. Moisés convocou todos os israelitas e lhes disse: os seus olhos viram tudo que o Senhor fez no Egito e ao faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Versículo 3. Com os seus próprios olhos vocês viram aquelas grandes provas, aqueles grandes sinais e grandes maravilhas. Segura aí. Olha o que Deus está falando para o povo. Vocês viram o que eu fiz na terra do Egito. Abri mar, humilhei faraó, tirei vocês lá de dentro. Só milagre bom. Nuvem de fogo que aquecia vocês à noite, coluna de fogo, nuvem durante o dia que espantava o sol. Deus só fez coisa boa quando tirou o povo do Egito. Só milagre bom, só milagre bom. Aí ele diz assim no versículo 4. Vocês viram tudo isso, amém? Mas até hoje o Senhor não lhes deu uma mente. Na minha tradução está escrito coração, né? Porque coração, dentro desse contexto do que a gente está falando, fala do homem interior, da mente, fala do homem interior, né? Mas até hoje o Senhor não lhes deu mente que entenda, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. Deixa eu te dizer uma coisa para a gente encerrar. Por que o nosso coração, o nosso interior produz tudo de ruim? Por causa da queda. O nosso coração, quando a gente fala do coração do homem, da mente do homem interior, nós estamos falando da natureza que carregamos, herdamos de Adão, uma natureza caída, contaminada, maculada pelo pecado, o próprio pecado. O único jeito disso mudar é Deus dando um coração novo pra gente. Maluco, pode fazer terapia, programa social, reabilitação, pode fazer o que quiser. O homem vai continuar produzindo coisa ruim. Porque o problema nunca esteve fora, o problema está dentro dele. Mas graças a Deus, que existe uma promessa.
E promessa essa que alcançou todos nós aqui, ou a maioria de nós pelo menos. Põe pra gente, Giovanni, Ezequiel 36, versículo 26. E eu vou encerrar aqui. Ezequiel 36, 26. Darei a vocês, isso aqui é uma promessa, irmão. Existem duas grandes promessas da obra do Espírito Santo na vida do ser humano. Duas grandes promessas. A promessa que a gente mais gosta é a promessa de Joel, que é a promessa do empoderamento, né? Ele diz que no final, que nos últimos dias derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, e os velhos profetizariam, os jovens teriam visões. É a promessa do empoderamento. É a promessa onde o Espírito de Deus vai capacitar o homem para obras maravilhosas e sobrenaturais. Mas a obra mais importante do Espírito de Deus é essa aqui. Que não é de empoderamento, antes é de transformação de natureza, de mudança de natureza, de conversão genuína. Olha o que ele diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, esse coração que só produz coisa ruim, e lhes darei um coração de carne, sensível à minha vontade e capaz de me obedecer. Sabe? Volta para a gente em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6. No versículo 4 do capítulo 29, o Moisés diz assim, ó: Deus não deu para vocês o coração que vocês precisam para obedecer. Não deu. O coração de vocês é caído, corrupto. O coração de vocês é o que produz mal. A mentira que vocês falam sai desse coração. O homicídio, o engano, a inveja, a maledicência. Tudo isso sai desse coração que vocês têm. Porque Deus não deu um coração bom para vocês. Olha o que esse texto diz. No capítulo seguinte, uma promessa poderosa para o povo de Deus. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. Aleluia! Irmão, se Deus não der esse coração, se Deus não der esse coração aqui, se Deus não colocar outro coração dentro de você, e quando eu digo coração, eu falo do homem interior. Se Deus não transformar você de dentro para fora, não adianta. E essa é uma das representações daquilo que nós chamamos de conversão genuína. Novo nascimento, conversão genuína, troca de natureza, tudo isso fala sobre a mesma coisa. O Espírito de Deus dando um mergulho dentro do nosso ser. Ai, Jesus. É por isso que Jesus usa a imagem das árvores. Lembra que ele falou como se conhece uma pessoa de Deus? Ele diz que pelos frutos é que se conhece uma árvore. Não é? E você já parou embaixo de uma árvore? Ali tem uma mangueira. Se a gente parar ali embaixo daquela mangueira e ficar pedindo, dá manga, produz manga, ela vai produzir? Sim ou não? Contudo, de forma natural, quando chegar o tempo, pode vir. Você vai ver que vai estar lá. O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer, se vocês forem transformados em árvores boas, ninguém vai precisar pedir que vocês vão produzir frutos bons. A árvore má é essa árvore aqui, ó. É essa árvore aqui. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultério, avareza, malícia, engano, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Isso é fruto de árvore má. E como que alguém pode passar a produzir frutos bons? Sendo transformado numa árvore boa. É por isso que eu, como pastor, não tenho obrigação nenhuma e nem o direito de ficar pedindo para você andar em santidade. Porque se Deus te der outro coração, naturalmente, a mentira vai embora, o engano vai embora. Tudo, é por isso, irmão, alguém diz,
cara, eu não vou para Jesus, eu não tomo uma atitude de ir para Jesus porque eu não tenho força, ninguém aqui tem. É Deus que faz uma obra dentro do coração do homem e transforma o homem numa nova criatura. De dentro para fora, como a gente falou no estudo aqui, nós ainda estamos nesse corpo, mas quando Deus faz uma obra dentro do homem, Ele coloca outro coração, Ele coloca outra natureza, a própria natureza de Deus dentro de nós, e a partir daí nós vivemos um outro estilo de vida. Por quê? Porque o que vivemos fora é aquilo que nasce de dentro. Antes de uma mentira sair pela boca, ela já foi gerada no coração. É por isso que quando Jesus fala sobre adultério, ele diz, vocês viram o que os antigos falaram? O que os antigos falaram? Que se um homem se deitar com uma mulher, ele adulterou. Eu digo, se o homem pensar no coração em se deitar com uma mulher, ele já consumou o fato. Por quê? Porque antes de ser uma realidade na cama, é uma realidade aqui. E se é uma realidade aqui, já afronta a santidade de Deus. E o que Deus quer fazer conosco? Colocar outro coração dentro de cada um de nós. Se coloca de pé.